Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para você que não me conhece, sou o Carlos Santos, mais conhecido como Carlão, porque eu brinco com a galera que nós já somos íntimos aqui, então quem já me conhece, tá, pegamos uma amizade, trocamos ali uma figurinha, pronto, já se tornamos íntimos, então pode me chamar de Carlão, tá? E para aqueles que estão chegando agora, cara, muito obrigado aí para você que está chegando aí. Eu sei que tem uma galera nos bastidores aí dando uma força, compartilhando para aqueles que têm interesse em falar sobre empreendedorismo. E assim, galera, o empreendedorismo ele não é tão difícil quanto parece, mas também não tão simples. Cara, é arregaçar a manga e fazer aquilo que você já sabe. Tá? Então, seja bem-vindo aqui no nosso mundo. Cara, qualquer informação que precisar, pode mandar mensagem, tanto no YouTube, você do Spotify que também está escutando a gente aí, manda uma mensagem também. Tem aí a rede social, manda mensagem lá que eu respondo daqui. E fica tranquilo que sou eu mesmo que respondo. Não, por enquanto, não tenho assessor, mas terei. Mas de qualquer forma, a gente vai sempre trocar uma figurinha por aí, tá? Ou seja, trocar figurinha é o que aconteceu com esse convidado de hoje, pô. A gente já se conhece já há um tempo aí, antes de pandemia, vamos dizer assim, né? Porque para esse vídeo aqui vai ficar perdurado aí, então enquanto existir. Então a galera aí, a gente já se conhece já há um tempo já. E é um cara que sempre me chamava a atenção pelo fato dele, da comunicação dele. Ele se expressa legal, é gente, sabe aquele que começa a falar e você fala, putz, esse cara é gente boa? Esse, o convidado de hoje é nessa linha. E não é porque ele tá fazendo aqui que eu falo, tipo, pô, tá, é a posição dele. Eu olhei e falei, mano, gostei desse cara aqui já de longe. Então, Paulão, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite, cara. Ô, Carlão, muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar contigo e eu acho que o nome do programa para mim já me conquistou, porque jogando outro jogo, eu acho que é disso que a gente precisa, é olhar o empreendedorismo como algo que vai fazer o bem para outras pessoas, ideias que tragam situações melhores para as pessoas. Eu acho que isso é empreender, Nossa. né? Não é hipocrisia de falar, não, eu não quero lucro. Não, a gente pode quebrar primeiro esse paradigma de falar, não, eu posso ter lucro fazendo bem, né? Exato. Eu Boa, posso Paulão. unir essas duas situações. Então, quando você fala jogando outro jogo, para mim faz todo sentido com o meu propósito e o meu objetivo de vida. Então, estou muito prazer em estar aqui Não. contigo, cara. Pô, que massa. Ai, galera, não foi combinado. Isso não foi combinado. Para quem conhece aí um pouco sobre leitura facial, percebeu que me pegou aqui de calça curta. Que massa, Paulão. Fico feliz, cara. Obrigado aí por esse feedback aí, Não, porque é de coração, porque quando a gente tem um propósito, cara, e eu falo, não sei se você vai me perguntar isso, mas eu vou me adiantar, se me perdoa. Eu tô há 30 anos no mercado, né, cara? Eu sou um cara 50 a mais já. Então, eu tô há 30 e poucos anos na área profissional e desses 30 e pouco eu tô há 25 anos empreendendo, né? entendi. Então, e eu sempre tive esse sonho de empreender por algo diferente, por algo que trouxesse um propósito diferente, alguma coisa que fosse agregadora de verdade, Ah, né? saquei. Boa. E, e eu vejo que hoje isso tem muito espaço. A gente começou a falar disso hoje de forma mais horizontalizada, né? Falar do fazer o bem, o tal do terceiro setor hoje, ele é até algo, ah, como é que eu vou dizer para você, entre aspas, algo legal, mas ao mesmo tempo você tem muita coisa para fazer que não seja terceiro setor. Você pode ser um cara visando lucro e fazendo bem, né? Sim, é verdade, verdade. Faz sentido. Aí, pô, galera, uma coisa que eu faço aqui, ó, sempre quando eu chego um convidado desse, ó, caneta, papel tá aqui do lado, cara. Eu tô aqui para aprender, cara. Então, aproveitar aqui que o Ah, Paulão, todos nós, cara, todos 30 nós. anos e é isso. E ele é desse. Vou fazer aqui porque a câmera. E o Paulão é assim mesmo. Por mais que ele tenha já essa bagagem, esse know-how, cara, você troca ideia com ele, ele tá aqui, ó, escutativa, prestando atenção no que você tá falando. Cara, É isso aí. é aquilo, né, Paulão? Parar mesmo de estudar, ou seja, o que a gente sabe hoje talvez não vale amanhã, Não, né? nada, Nada, nada. né? Ó, aí que tá, né? Eu vou falar para você, fico parecendo velho, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, não, cara. Mas, por exemplo, eu vim de antes do computador. Aham, Entendeu? Eu comecei a vender, não era computador, a gente tirava pedido na caneta.
né? E isso você fala assim, pô, isso é bizarro, né? O Né? meu primeiro negócio foi uma agência de turismo. Eu achei que eu ia morrer louco, cara. Por quê? Porque todas as confirmações eram via fax. Então era telefone e fax, né? E aí você fala assim, cara, era uma loucura aquilo. Era uma loucura. Tanto que um ano eu vendi a empresa. Comprei, um ano depois eu vendi. Por quê? Porque eu não tinha experiência, eu tinha 24 anos, na verdade, e eu não tinha experiência para entender a complexidade daquilo, né? Legal. Hoje a gente já vive no modo digital. É uma Uhum. ótica completamente diferente. Pode crer. Pode Né? crer, Hoje Paulo. você tem uma agência de turismo, você tá, se você não tiver no sistema, que é o normal, você está tratando por e-mail ou pelo WhatsApp, mas é tudo instantâneo, é tudo online ali, né? Você está fazendo a coisa online. Na época não, era tudo via confirmação, né? Então, para a Não. pessoa que é ansiosa, a pessoa morre antes de botar o passageiro no ar, né? Se for no dia de hoje, putz, metade ia pro saco. Ah, fácil, fácil. Ai, Imagina que você, hoje a juventude de hoje, qualquer pessoa não pode esperar uma música tocar no rádio. exato, exato. Imagina você esperar a confirmação de uma passagem que pode às vezes levar hora para Nossa. confirmar, às vezes até mais. Não, não, esquece. Pra essa Ó, galera, esquece. não, nesse mundo de hoje não Ah, existe, né? verdade. Não, e a apresentação do Paulão é o seguinte, cara, é desse jeito mesmo que a gente começou. Então, assim, na verdade eu faço algumas anotações, Paulão, mas assim, a Aham, apresentação eu gosto muito do jeito que você fez, é o que eu falo pra galera. Porque assim, às vezes tem a apresentação, eu anoto ali o básico, mas tem coisas que você prefere falar de uma outra forma. Ou tá o pitch do elevador, sabe? Ah, então a aham, pessoa gosta, eu gosto de deixar à vontade, mas o que eu anotei aqui, ó, me corrige aí se eu estiver errado, mas ó, é Paulo Gomes, mas vocês já perceberam que eu já chamo ele de Paulão, porque, mano, já somos amigos, íntimos e tal. aham, Mas, ó, ele é mentor de negócios e inovação. Como ele já mencionou, ele é empresário há mais de 5 anos. É 30 mais 25, como ele falou ali, né? Mas, ó, há mais de 25 anos. E ele tem know-how em soluções estratégicas. Cara, estratégia, eu adoro. Quando eu falo essa palavra, cara, eu adoro isso, cara. Estratégia, por quê? Porque estratégia, assim, hoje, o que a gente fez? Deu isso, galera? Deu. Amanhã começamos. Alguma coisa fugiu. Porque a estratégia tem a ver com criatividade, ô Paulão. claro, Cara, então é claro, isso. Porque, velho, fala estratégia, a minha mente é tipo assim, ó, o que que a gente precisa criar? O que que a gente precisa fazer? Não é, eu tô falando agora com você, mas a minha mente, quando vem estratégia, já me vem isso, cara, é parte criativa. O que que a gente precisa sentar? Vamos se reunir e vamos tirar ideias para solucionar algum tipo de problema. Faz sentido, exatamente. Paulo? Oi, total. E na verdade, assim, eu sempre penso, quando a gente pensa em um projeto, tá? Muitas vezes, Legal. uma coisa muito comum é falar em plano de negócio, plano de negócio, plano de negócio, porque é o que a gente ouve em mídia, é o que a gente ouve em outros meios. Mas, na verdade, é muito mais importante você ter um plano de ação e não um plano de negócio especificamente. Muitas vezes as pessoas não sabem a diferença, mas, por exemplo, eu costumo dizer que o plano de ação, ele é algo que você projeta para dentro de casa. Então, quais são as minhas ações? Da porta para dentro. Quais são as minhas ações? Quais são os passos que eu vou dar dentro do meu trabalho, né? E aí, existe uma situação que muitas vezes ela é subestimada, que é assim, eu vou fazer planejamento, eu vou definir uma estratégia. Tá, quais são as condições que eu tenho para fazer isso? Muitas vezes é muito mais importante você entender qual é a sua condição atual do que você planejar. Porque se você não faz esse entendimento do que você tem de condição atual desse lastro hoje, você vai planejar baseado em quê? Hum, Eu costumo brincar que é assim, eu vou atender o Brasil inteiro, tá? Meu produto vai atender o Brasil inteiro, tá? Como? Eu tenho condição? Eu não sei. Então, por exemplo, se eu faço um diagnóstico do que eu sou, de como eu estou, eu posso entender se eu posso atender o Brasil inteiro ou não. Agora, se eu faço um planejamento prévio, baseado, eu quero atender o Brasil inteiro, tá? Qual é a minha condição para isso? O que, que eu preciso para chegar lá? E na verdade não estou querendo dizer que eu não possa atender o Brasil inteiro, mas eu estou querendo dizer que quanto tempo eu vou levar para isso? Meu planejamento de um ano ele é real? Não, eu não tenho essa estrutura agora. Não, então meu planejamento é de 5 anos para fazer isso, né? E eu faço uma analogia
com o GPS para falar disso. É uma analogia bem simples. O que você precisa para o GPS para você ir de um lugar para o outro? Saber o destino final. E o que mais? Aonde você Saber está? onde... A mente fica assim, sempre pensando lá, mas e aqui? Exatamente. Como Puta, que o GPS funciona? É o cara, local que você está, é de onde está, para onde pra vai. onde? Porra, Paulão! Isso. Entendeu? Então, a analogia é essa: é o diagnóstico da situação atual para fazer o planejamento para tomar as ações. Se eu pulo a etapa e vou direto para o planejamento, eu posso fazer uma coisa completamente furada. Que eu posso não ter a menor condição para fazer o que eu estou planejando. E talvez eu tenha falado isso para você já falando do final, por quê? Porque é o que a gente escuta, é o que a gente a vibe, que é tudo é o final, é olhando lá no final. Mas eu não Aham. faço o básico, que é o que você acabou de explicar. Tá, onde você, o que você está fazendo, o que você tem? A brincadeira é aquela, né? O básico não dá voto, né, cara? Porque é bonito eu falar do que vai acontecer lá na frente, mas às vezes eu não quero discutir a minha real condição. Por quê, Paulo? Cara, por Cara, existe uma palavrinha pequenininha que atrapalha muito, não só o empreendedor, mas qualquer pessoa, que é o ego. Sabe? Às vezes, eu vejo muita gente conversando sobre coisas que não pode fazer para poder fingir que pode. Infelizmente, é Ah, assim. Enquanto que nossa. se a gente fosse transparente e falasse, olha, eu estou nesta situação, quero chegar nessa para atingir aquela. Uhum. Aí eu não tenho limite. Você entendeu? Porque eu estou sendo honesto em cada uma das etapas. Né? Por isso, quando você fala jogando outro jogo, por isso que eu falei, eu vou repetir, por isso que eu gosto tanto desse nome, porque assim, esse nome ele já me coloca num lugar diferente do comum. Diferente do comum, diferente do lazer ali, daquele negócio quadradinho que eu vou ali, que eu vou falar daquela situação e tal. Uhum. Não, eu quero ser eu mesmo. Eu estou aqui para falar contigo quem é o Paulo. Não estou Isso. aqui para montar uma foto ou pintar um quadro. Não. A gente vai conversar e bater papo da realidade. Paulão, Paulão, não, então vou devolver o feedback, porque assim, você foi o primeiro cara que literalmente falou aquilo que tá na minha mente, velho. Uhum. Porque exatamente é isso. É pra gente falar aquilo que a gente tem e que a gente é. Isso. Porque com esse negócio da mídia social, tal, cresceu, parece que é sempre assim, eu olhei o fulano de tal e fico. Tudo bem, você tá almejando lá, mas eu fico falando muito mais do cara e não falo de mim. Pô, será E que a minha grama nunca vai ser verde, cara? é isso. Porra, velho. Ó, Entendeu? galera, eu tenho uma coisa que. Por que que o Paulão, ele, além desse know-how que ele já tem aqui, mas ele tá falando algo que me remete muito à questão, Paulão, agora, é, a parte psicológica, né, a Uhum. parte terapeuta. Porque você tá Sim. falando, é algo que a galera fala, é simples, mas você tá falando, você tá assim, cara, olha mais para você, né? Onde você está? E me remeteu muito essa questão de terapia e tal, porque eu curto, porque eu falo, cara, para eu entender o outro, eu tenho que saber de mim, pô. Sim. Na verdade, eu acho que a palavra é assim, se aceite. Não é Ah, nem se entenda, é se aceite. É mais profundo. Se aceite. Eu sou isso aqui. E tá ótimo. e tá E tudo aquela bem. frase que às vezes tem gente que não entende, mas é aquela frase, e tá tudo bem. Eu sou assim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Galera, o Paulão, para quem não sabe, o Paulão é mentor de negócios, cara. Então imagina quantas pessoas ele já não atendeu, além do know-how que ele tem para poder conseguir passar dessa forma, que é aqui nos bastidores eu conversei com ele. A forma que ele fala, que ele comunica é palpável, cara. Espero que para vocês também, que para mim assim, ele tá falando e para mim tá palpável e assim, não anotei agora o que ele falou, mas eu vou voltar para anotar, porque é o arroz com feijão mesmo, galera. É o arroz com feijão. É o É que o arroz. parece básico, é o que parece fácil, mas na verdade a pessoa ela não acessa. É
o lastro que a pessoa não acessa, que deveria acessar. Porque é dali que ela vai. Não tem como pegar alguma coisa voando. Você está pulando, você vai pegar, você vai cair. Não existe sustentação. Agora, se você se sustenta dentro da sua possibilidade, dentro do seu passo a passo, aí você vai andar. E você vai andar de forma sustentável, você vai crescer. E não fica aquela cobrança interna, né, Paulo? Aquela cobrança que, cara, eu preciso realizar, cara, eu preciso ficar postando, por quê? Porque o fulano lá tá postando. Não, imagina o quanto desgastante não é quando você posta uma coisa que você nem é. Imagina como isso é desgastante, cara. Agora, você acha que 80% do que você vê em mídia social não é fake? E aí, quando eu digo fake, não é enganação. Eu digo fake no sentido de ser algo dourado, algo que não é real, né? Aquele maquiado, né? Tá E aí, cheio. para quê? Cara, não É, leva a nada. é essa a pergunta, né, Paulo, que talvez nós temos que fazer. Cara, pra quê? Uhum, uhum. Quando até você falou, pô, mentoria. Qual que é a diferença da mentoria para a consultoria? Boa, Parece porque que você faz as duas, né? eu faço as duas. Mas qual é Legal. a Qual a diferença das diferença? duas? Aham. Qual é a diferença das duas? A mentoria, ela é algo, por exemplo, eu vou pegar o dono de uma empresa e eu vou lapidar as ideias dele. Então, o cara, ele tem um caminho a seguir, ele tem uma empresa lá de X anos, ele tem um caminho a seguir, e eu vou lapidar as ideias desse cara. A consultoria é um pouquinho diferente. A consultoria, normalmente, o cara não sabe o que ele quer. E ele quer mudar algum processo, ele quer mudar alguma situação, então eu venho com uma ideia pronta e faço a sugestão e adequo essa ideia. Na mentoria, Hum. eu vou melhorar a ideia que a pessoa já tem. Então, na verdade, hoje eu gosto muito mais de fazer mentoria, porque é uma coisa que eu vou aproveitar todo o know-how da pessoa, então eu vou tornar possível o que a pessoa quer fazer, né? Do que a própria consultoria, porque a consultoria por si só ela já traz uma certa resistência, porque ela vem meio encapsulada de uma ideia, né? Que eu vou trazer uma ideia meio pré-concebida para fazer uma determinada situação, Sim. né? E a mentoria não, a mentoria eu vou livre, eu vou cabeça totalmente aberta, executo um diagnóstico, entendo se é possível fazer aquela situação, né? E mostro a melhor forma de fazer aquilo, mas a ideia em si, ela já está concebida, né? É uma adequação daquela ideia. Eu gosto mais da mentoria. Eu Agora você também, falou. eu também. Porque eu acredito que assim, que eu também, né? Eu já gostava e cheguei a trabalhar numa empresa que era a parte de mentoria e tal. E eu gostava por isso, porque vocês, como mentores, vocês deixam a pessoa falar, e aí vocês fazem perguntas assim para ela, que, cara, ela mesma percebe que ela é criativa e ela é capaz de Exato, fazer. exato. Na mentoria, eu vou extrair da pessoa Nossa, velho. o que ela vai querer fazer. Me arrepiei aqui, Paulão. Só isso que eu falo, velho. Eu vou extrair da pessoa o que ela quer fazer. E ela vai se sentir confiável, com confiança para dar sequência naquilo. Nossa, cara. Me arrepiei, então, porque me lembrei agora de uma cena que eu vi quando o mentor falou, deixou a pessoa falar, não interrompeu ela, ficou na dele, deu aquele tempo de tipo 2 minutos em silêncio total. Aí o cara começou a falar, foi saindo dele. Cara, eu vi esse cara virando um pavão, assim, sabe? De criatividade, de ideia. Sabe, o cara. Sim. Paulão, cara, que lindo, velho. Aquilo pra mim é lindo. Lindo, lindo. E, É e a- porque você respeita a ideia da pessoa. ah, Respeita a ideia. é Eu estou isso. respeitando o seu trabalho. Quem entende da sua empresa é você, não sou eu. Eu vou trazer uma visão diferente. É outra coisa. Entendeu? É outra situação. Eu não sei mais que você. Eu trago uma situação diferente. Eu trago possibilidades diferentes do que você faz. Puta. Paulão, como que você tá na rede social, velho? Já vamos aqui, já. Como você tá na rede Eu social? tô no Instagram é Paulo Gomes underline mentoria Ah, tá. Eu tenho aqui Paulo Gomes, underline mentoria, ok. underline mentoria no Instagram no LinkedIn é o meu nome mesmo Paulo Rogério Pires Gomes
Show. né? E eu tô só nessas duas redes, né? Eu tenho o Facebook, mas eu não utilizo, Legal. né? Daí Não. esse é bem pessoal. Mas tranquilo, aí eu vou deixar também na descrição, mas o Paulão já deixou aqui Legal. registrado. Depois a gente passa direitinho. Beleza. Para quem está escutando a gente aí pelo Spotify, então já anota aí. Se não precisar Isso. também, mas eu deixo lá no Spotify também, lá, depois vocês acessam, porque, cara, é livre, cara. Nós somos livres, pô. Paulo, você tá falando algo que eu tô aqui, cara, nós somos livres, pô. Nós somos livres, velho. Isso. Essa é a palavra. Eu acho que é isso aí. É entender que a gente tem a liberdade positiva. Eu acho Aí. que essa é a palavra, porque a liberdade hoje ela é muito confundida com eu posso fazer o que eu quero. Eu posso, mas tem aquele negócio do Cortella que ele fala, né? Tem o que eu posso e o que eu devo, né? O que eu devo fazer e o que eu posso fazer. Então É. é um pouco disso. A liberdade positiva que eu falo é aquela liberdade que ela me dá o direito de escolha, sabe? E dentro do empreendedorismo, o direito de escolha, ele é fantástico. E aí eu até, se você me permite, eu queria falar Claro, uma pô. coisa, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu acho que a maior qualidade do empreendedor era a coragem. Não tenho dúvida que era a coragem. Por quê? Porque você não tinha instrução. As faculdades, elas te. Eu sou formado em administração de empresas, tenho cursos complementares, tal, mas a minha formação inicial é administração de Então, empresas, ok. tá? O administrador, ele era formado para o corporativo. Ele era formado para trabalhar em alguma grande empresa dentro de alguma área. Mas ele não tinha a menor noção de montar um negócio. Não existia isso, não existia esse trabalho de capacitação para você montar um negócio, saber o que é um financeiro de um negócio pequeno, saber se divulgar, a importância de se vender positivamente, que eu quero dizer, não existia isso. Então, era tentativa e erro, tentativa e erro. Então, a maior qualidade era a coragem. Porque você tinha que ter coragem para fazer. Pô, deu errado, você tem que fazer de novo. Deu errado, você tem que fazer de novo. Então, era algo que era muito desafiador. Paulo, e Hoje, você se formou em 95, né, na Oswaldo Cruz. foi isso mesmo. Legal, 95 não legal. fiz. E de lá para cá, aquilo, pelo visto, você nunca parou de estudar. Não, não. Nunca parei de estudar. Eu sempre fiz cursos complementares, fiz cursos da área de projetos, muitos cursos comerciais. Eu trabalhei muitos anos na área comercial, né? Eu trabalhei 10 anos em multinacionais. Trabalhei em laboratório farmacêutico, trabalhei na Xerox. Em todos eles tem muito curso, muitos cursos Hum, complementares, área de marketing, área comercial, e eu fui fazendo, né? Fui me dedicando e fui andando nessa linha. você atingiu o alto escalão, né, Paulão? Nas empresas, né? Sim, sim. E aí, quando eu resolvi montar a minha empresa de gestão de documentos, né? Que eu fiquei 15 anos com ela, aí a gente atendia o Brasil inteiro. Plantava projeto no Brasil todo. Corporativo, atendendo todos os estados. Paulão, então, assim, empresa formal, vamos brincar, ó, galera, nós estamos brincando, tá? Hoje Sim. eu presto serviço numa empresa, ó. Então, empresa formal, quanto tempo você ficou numa empresa antes de você abrir a Como sua? funcionário. Isso, como funcionário. Você quer saber como funcionário? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Ah, né? Mas aí como estagiário com 18 em 89, tô fazendo a conta junto contigo, tá? massa. 89, é, 97, estão falando de 8 anos. 8 anos, tem. 8 anos. Então eu fiquei 8 anos como CLT, e aí em 97 eu tinha 26 anos, eu sou de 71, 97 eu tinha 26 anos, aí eu montei o meu segundo negócio. Eu tive agência de turismo. Uhum. Com vinte e Em quatro, né? paralelo, eu ainda trabalhava CLT, mas tinha agência de turismo. Aí depois eu saí, aí eu montei meu primeiro negócio. Dali para frente eu nunca mais fui CLT. Ah, porra, pô, dos 27 em diante, Nunca mais. Eu tenho 25 anos sem ser CLT. que isso? Fiz boda de E, prata. boa.
É verdade, verdade. É isso aí. Pô, Bola de prata parabéns, esse hein? ano. Tem uma galera que vai assistir aqui, o que ele tem de idade, o Paulão tem de É, estrada. pô, 32, 30 e... Eu tenho 52, 37, né? 30 e... Eu comecei com 15, 37, né? Aqui, ó, 52, 42, é isso 37. aí, É, 37 anos 37. de profissão. Ô, Paulão, falando nisso, pô, há 25 anos de estrada no empreendedorismo, Sim, na verdade, vamos colocar, na época era considerado empresário, né? Minha palavra é sim, empresário, né? sim. E você tem dois filhos. Tenho dois. Aí, qual é a idade dos dois mesmo? O mais velho tem 23 e o mais novo tem 20. Olha lá, São dois meninos. o Paulão que tem de estrada de empresário e empreendedorismo, o filho dele não tem de vida. Sim, com certeza. Meu filho mais velho é 2000. Eu montei a empresa em 98, então são 2 anos antes, né? 2 anos antes. Ou seja, cara, É, quando eu encontrar seu filho mais velho, eu vou falar assim, ó, não. Vai lá, o seu pai tinha um filho antes de você. Pode ter. cara, com certeza. Com certeza. E olha que eu acho que deu mais trabalho do que os filhos, viu? Não tenha dúvida disso. Que massa. Ô, Paulo, e nessa trajetória, quantas empresas você teve, assim? Porque, assim, Então, não foram muitos, cara, empresas, porque não, foi assim. Essa que eu montei de gestão de documentos, eu fiquei 15 anos com ela. Eu fiquei até 2013 com ela, né? funcionário, teve tudo, né? Teve colaboradores. Tudo, a gente teve mais de 50 funcionários. Nós chegamos a ter mais de 50 funcionários, com projetos assim simultâneos, né? Eu tive dois sócios nessa empresa, tive um sócio que eu fui o fundador, aí tive um sócio técnico que trabalhou comigo, né? E aí até uma coisa interessante de falar, porque eu sempre gostei muito da área comercial, né? Sempre me identifiquei, estudei para a área comercial. E meu primeiro sócio era um sócio técnico, né? Então, para mim, estava ótimo. Ele fazia a parte técnica e eu fazia a parte comercial, estava perfeito. Quando ele, por motivos, uma série de motivos, ele quis sair, ele vendeu a parte dele. E o outro sócio que entrou era essencialmente comercial. Aí é como se tivesse dois camisa 10 na empresa. Só que, como eu era administrador, já formado, já trabalhava na área, eu acabei sendo um pouco devagarinho jogado para essa parte de implantação de projeto. Ah, Então, eu não entendi. deixei de estar em cliente. A gente tinha uma estrutura administrativa com funcionários, né? Então, eu cuidava da implantação dos projetos dentro das empresas, dentro dos clientes. Né? Não deixei de estar em cliente, mas não era mais comercial, não fazia mais a parte da venda. Meu contato com o cliente era já direto no projeto, né? Só que você E, estava abrindo e foi muito mais um braço desafiador. ali para você, né? Mais um braço de experiência. E não foi por querer, foi meio Né? que foi andando dessa forma até que virou isso aí, né? E daí eu cheguei onde eu estou hoje, porque, por exemplo, se eu sou mentor hoje, foi por todos esses anos que eu trabalhei com implantação de projeto. Porque eu trabalhei implantando, a gente trabalhava junto com SAP, junto com Oracle, junto com uma série de coisas, então você vai pegando esse jeito de fazer os processos, né, administrativos para que caibam nos sistemas de gestão. Né? Então foram muitos anos nesse sentido. Então, hoje, muito da minha mentoria ela tem a ver com entender a empresa e transformar numa coisa lógica. Que é o que tá Não todo sei se mundo você... correndo. Deu? Tá Oi? todo mundo correndo da lógica. Entendeu? Tipo, pegar aquela situação e falar, ó, é assim que funciona, isso aqui vai te dar segurança, isso aqui vai te dar tranquilidade para você crescer, vai dar tranquilidade para você ter uma longevidade sustentável. Então, essa é a ideia, né? Tá. E é uma das coisas, né, Paulo? A gente que se conheceu na embaixada, né, que a Na gente fala, então embaixada. era Sim, grupos de empreendedores e tal. Então, assim, cara, a gente viu de tudo um pouco. Aquele que não. Para ele não sabia nada, eu era um desses, imaginava que eu não tinha história. Até aqueles caras que eu tinha lá, os piloto de helicóptero, o outro era empresário com 3 empresas, sim, enfim, verdade, né? A verdade. gente de tudo um pouco. Então, foi Sim, mais uma experiência que para mim ali eu estava na experiência, buscando literalmente ter contato, conexão.
Ali eu estava Uhum. na embaixada por relação, tanto que a gente se conheceu assim, e estamos aqui Sim, até claro. hoje. E, e o Paulão, eu acabei convidando ele porque a gente se encontrou, né, na associação comercial, ou seja, um outro encontro Exatamente. de empresários e tal, que é, ó, o Paulão me contou aqui no off, mas a gente vai deixar registrado. Vai deixar registrado. O Paulão, eu falei, Paulão, eu vi ali, né, no seu histórico que eu estava pesquisando e tal, que você é conselheiro, né, da associação comercial. Falei, pois é, Carlão, Sim. sou sim. Mas na verdade, eu tenho uma novidade. Aí eu falei assim, ah, é? Tipo, mas ó, o Paulão vai contar se ele quiser, mas o Paulão ele tá com novas funções aí, mas para aqueles aí que conhecem um pouco da associação comercial, você vai ver muito essa carinha rodando por aí. Na verdade, a gente está agora. Eu trabalhava na Distrital Santana, né? Eu era diretor conselheiro da Distrital Santana, né? E agora eu estou migrando para a direção da Distrital Pinheiros, Top, top. né? Da Distrital Pinheiros. E na pandemia, eu fui diretor conselheiro do varejo da Associação Comercial, né? Aí direto na central, aí não era distrital, era direto da central. Cada distrital mandava dois representantes para o conselho de varejo, que era um conselho da cidade toda, né? E aí eu fui um dos representantes da Distrital Santana, né? Então a gente fazia parte do conselho de varejo de São Paulo, né? Ô, Paulo, e onde que é é matriz, né, central? A central é na Rua Boa Vista, naquele prédio bem tradicional da Boa Vista, onde tem o SCPC ali, sabe, no comecinho da Boa Vista? Ah, tá. Agora sim, agora sim. Aquele prédio bem clássico, porque a Associação Comercial ela é centenária, ela tem 120 e poucos Isso. anos, Nossa, muito entendeu? tempo. É bem antiga. E ali é a central, que eles chamam da sede e tal. E a gente, na verdade, a maioria das pessoas participa das distritais. Isso, eu já fui numa do Tatuapé, distritais. Isso, exatamente, exatamente. E aquela que você foi, que nós nos vimos agora recentemente, é de Pinheiros, Ah, né? que legal, top. Tá vendo, galera? Então, assim, ó, essa trajetória aqui que ele tem de vida, de empresário, cara, vai ocupar qual tipo de cargo? Cara, é isso aí. E não é ocupar, né, Paulo? Porque, na verdade, vocês são convidados e você pode falar Isso, sim ou não, é isso, né? É sim, convidado. exatamente. Exatamente. É um convite, você pode participar ou não. Tem gente que não tem tempo e tal, ou não tem esse ideal de estar fazendo, né? Então Uhum. tem essa situação, Outra, né? Paulo, Mas eu e sempre tive prazer de participar é, desse tipo de coisa, porque é uma troca. É o que a gente fala, uhum. tá sempre aprendendo, cara. Não tem. Quem fala que não está aprendendo é mentira. A gente está aprendendo aqui agora, eu e você, a gente está conversando e Ixi, está aprendendo muito. vários insights eu já tive aqui, só esse bate-papo que a gente teve Não, e aqui. eu também, a gente está sempre aprendendo, cara. Não pode ser diferente, é assim que funciona. Ô, Paulão, e na boa, cara, meu, tem tudo a ver com você, velho. De ser a parte lá da associação comercial, né? Tá assumindo agora esse novo posto, cara, é você, cara. Eu te vejo, te vejo. Legal. Por isso, porque tem a gente já bateu um papo e assim, mas eu vejo que é um propósito seu, cara. Total, total. Eu comecei falando, quando a gente estava falando que o primeiro item do empreendedorismo era a coragem do empreendedor. Hoje não é mais. Hoje o empreendedor, ele tem que ter vontade. Por que vontade? Porque hoje você tem acesso à informação, você tem acesso a pessoas, você tem acesso às associações, você tem N possibilidades de adquirir conhecimento Uhum. e de seguir a estrada que te melhor servir. Então, hoje, na verdade, é vontade, não é mais coragem. Antes eu não tinha informação, eu estava andando vendado e ia tentando e errando, tentando, acertando, e assim vai. Hoje não, hoje você tem que ter vontade, porque hoje a informação está aí, para quem quiser. Paulão, velho, E quem esse, não tem vontade está morto. mano, O empreendedor que não tem vontade nunca será um empresário. nossa, pega essa, velho. Deu Nunca. até um. Cara, vamos refletir um pouquinho aqui, porque
Essa aqui. Fazer um comercial, vamos fazer um intervalo. Faz um intervalo, se tiver faz um intervalo, porque essa aqui é aquele momento de refletir. Reflexão. Momento de reflexão. Paulão, nesse momento que eu falei, não, vamos parar para refletir aqui, eu já fiquei aqui. Cara, eu acredito muito em energia, cara, eu sou ligado a Sim, muito total. fé. A gente vai precisar conversar muito nos bastidores, velho. Porque Opa. a mente já deu uns. Porque cara, eu tenho esse canal aqui, a gente não entrou em detalhe, mas o pouco que você já falou, você já entendeu um pouco sobre Uhum. meu propósito, até pelo nome. Sim, Ah, claro. isso aqui é um propósito, velho. Que para mim, assim, Sim. para mim, todas as pessoas têm condição de falar, as pessoas são criativas, têm várias ideias, mas é isso, como você falou. E a vontade? Que agora saiu da coragem para a vontade, que a vontade, assim, Sim. eu não tenho oportunidade. Opa, peraí. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque eu me lembro, até hoje, Paulo, antes a gente ia para as embaixadas lá, 2018, 2019, que a gente ia para as Sim, embaixadas, pré-pandemia. Sim. pré-pandemia ali. Hoje tem gente mandando mensagem, ô, cara, e aí, quando que vai voltar aqueles encontros? Ué, velho, mas eu te chamei lá atrás. Ah, mas Uhum. sabe o que é e tal? Pô, cara, mas o cara já tinha negócio lá atrás. Naquela época ele já tinha. Eu falei, cara, vai lá, porque o seu negócio pode melhorar, enfim. E aí o cara Uhum. mandou uma mensagem. Eu falei, velho, ó, eu tenho uma galera aí que te encontra online, mas assim, eu te passo aqui, ó, entra lá no grupo, passo contato e tal. Não, mas e aí aquela sua e tal, aonde você ia? Eu falei, velho, tipo, hoje em dia eu converso ali no podcast com a galera, vou puxando pra gente conversar. Aham. Mas então assim, aí me lembrou da frase que é o metrô passou, velho. O metrô passou, Claro. ele não entrou. É mais ou menos. Aham. Na verdade, assim, muitas vezes ó, a palavra oportunidade ela tem muito a ver com a vontade, porque se a oportunidade não vem acompanhada da vontade, ela é uma desculpa. Eu não tive oportunidade. Não, mas você tentou? Você pagou o preço para chegar ali? Você pagou o preço? Mas é caro. Não, mas eu vou ter que deixar de fazer isso para chegar ali? Não, peraí. Qual que é essa lógica? Até onde eu vou para atingir o meu objetivo? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Porque uma empresa, um empreendedor, porque a gente falou uma coisa, acho que na verdade é legal não deixar no ar. A diferença do empreendedor e do empresário. O Oh, empreendedor boa. é um cara que tem uma grande ideia, tá? E está montando uma empresa em torno dessa ideia. Esse cara é um empreendedor. Ele está gerando algo novo que vai, que vai futuramente ser uma empresa. E se essa empresa vingar, esse cara vai virar um empresário, que é o dono, o administrador de uma empresa. Então, Hum. empreendedor e empresário são condições diferentes de uma mesma pessoa. O empreendedor ele está iniciando, ele é um empreendedor de uma ideia que vai virar uma empresa. O empresário é dono de uma coisa que já se consolidou. Por isso que eu digo, todo empreendedor deveria ter o sonho de virar empresário. Quer dizer, fazer a sua ideia dar certo. Hum. Paulo, repete de novo essa, porque, cara, É a diferença básica. O empreendedor, ele tem uma ideia que ele quer montar uma empresa em torno dessa ideia, tá? ok. O empresário, ele já consolidou essa ideia, já transformou em um negócio. Então, o empresário, ele tem um negócio que pode ter sido da ideia dele. Tanto que, por exemplo, um administrador, o que é um executivo, um administrador? Às vezes um administrador, ele administra a ideia dos outros, a empresa dos outros. Não é a dele. Então, ele não é um empreendedor, ele administra a ideia de alguém. Show. Ok. Né? Então, essa diferença é muito básica. Existem pessoas que são eternos empreendedores. Isso, por isso que eu pedi para você repetir. Eu já Por escutei quê? pessoas. O Por cara quê? está sempre tendo uma ideia nova, mas não consolida nenhuma. Ah, tá aí. Ele está sempre tendo uma ideia nova. Ele teve 10 empresas, nenhuma foi. Nenhuma foi. 10 Hum. ideias brilhantes, mas nenhuma foi. Alguma coisa tem, né? Ah.
Tá faltando alguma cerejinha do bolo ali, Legal. Nossa, né? ótimo isso que você está falando. Não, e é legal até a gente colocar mais um ponto, que é assim, normalmente, quando a gente tem uma ideia, essa ideia ela tem que vir acompanhada de um propósito. Por quê? Aí eu te pergunto, Carlos, pensa comigo, é fácil ser empreendedor? Não. Não é. Quando você não tem um propósito, tá? Imagina que o propósito é o seu combustível. Se você não tiver um propósito, nas primeiras dificuldades você desiste. Por quê? Porque não é fácil. Agora, se eu tenho um propósito, eu vou levar água para tal lugar. Não importa que o rio tem curva, que tem isso, que tem aquilo. O meu objetivo é chegar ali. Então, eu vou andar até ali, não importa a dificuldade que eu tenha. A não ser que seja realmente impossível, Ó, né? Mas eu tenho um propósito claro de fazer o meu caminho. Agora, sem propósito, nenhuma ideia dá certo. Não tem como. Não tem como. Eu vou ganhar dinheiro, o dinheiro vai acabar e eu vou fechar. Por quê? Porque eu não sei por que eu estou ali. Se uma vez, se tiver uma pessoa que é de 12 anos a 15 anos ou até 18 anos assistindo, independente da época, deixa uma mensagem aqui embaixo. Porque essa, qualquer um pegou, cara. Né? Qualquer um pegou essa. Porque me deu esse insight, por quê? Porque eu tenho. Ah, obrigado, Paulão, porque ficou mais claro ainda algo que eu falei, cara, por que que eu continuo, cara? Porque já, Uhum. né, já tive lá meu negócio, você sabe, e tal. Fechei, mas eu falei, velho, é pra frente que se olha. E por que você tem um podcast? Cara, você quer divulgar informação. Você quer mostrar para as pessoas que é possível. Isso é seu propósito. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Ou não? Cara, galera, deu pra pegar, vai. Vai. Não, deu pra pegar, deu pra pegar. Porque você também tem. Cara, você tá escutando isso aqui, por que que você tá escutando? Porque alguma coisa você tá buscando algo que você imagina que não tenha, né, Paulo? Que a gente tem isso, né? Muito Sim. cético e. Ai, mas inferiorizando, né? Porque, cara, a mídia mostra muito isso, que é mais para você É o que a ficar. gente estava falando antes. A grama do outro é mais verde, a felicidade é maior e não sei o quê. E a gente vai se diminuindo muitas vezes, né? Você, né, Paulo? Você que. Cara, quantas pessoas você não já atendeu e você viu isso, né? Tem uma. Consegue colocar em números, Paulo? Um exemplo. 100 pessoas que passou ali por você, pela sua mentoria, que você atendeu. Quantas se diminuíram? Cara. É porque, na verdade, são N situações. Ah, São tá. N situações. Por Menos. exemplo, muitas vezes você pega numa mentoria, muitas vezes acontece numa indústria, por exemplo, um engenheiro que deu certo, mas o cara não é administrador. Então o cara sabe, ele criou aquilo de uma forma muito boa. Então ele tem um produto excelente, mas ele não é administrador. Então, existem muitas situações, muitas coisas, mas normalmente sim, é o que a gente está colocando agora. É a desvalorização pela comparação, e não por olhar para dentro. Eu não estou olhando para dentro do meu negócio ou para dentro de mim. Quando eu me comparo, geralmente eu perco. Por quê? Porque a gente mostra o melhor de nós. Concorda? Sim, concordo. Concordo. Assina embaixo com o que você está falando. E eu já escutei mentor que uma galera, nossa, milhões de pessoas seguem ele. Eu também sigo, acompanho. Que ele fala isso, mas de uma outra forma, mas que não fica palpável. Agora que Aham. você falou, que aí você falou assim, a ideia desse podcast é isso. Cara, falar a mesma coisa que você já escutou de alguém, mas o Paulão tá falando aqui, ó. Cara, dá para você pegar, tá falando de você. E lá eu entendi, agora você falando isso, me remeteu minha mente e levou lá, por quê? Porque ele explica de uma forma ao qual ele passou
do esporte e ele faz comparação com o cara, ele falou, foi ali que eu perdi. Mas como ele tá Aham, no tá contando uma história, tipo, a nossa mente ela não tá preparada para tipo pegar. São poucos que aham, pegam. aham. E agora você explicou de uma forma que assim, cara, não, deu para entender. Se você se comparar com o cara, você já se diminuiu. Ponto, é isso. E Porque você vai ver o melhor do cara, você vai projetar no cara o que você acha. Então, na verdade, você não está nem comparando, é tão injusto, que você não está nem comparando com o real. Você está comparando com a imagem. Então, é muito injusto. é disso que eu tô falando. Cara, eu não. Cara, olha, eu vou rezar de novo, vou olhar pro céu, falar, cara, é por isso que eu tô aqui, cara. Pra gente simplificar tudo que já é falado. Mas, cara, nós vamos simplificar. Paulão, obrigado, velho. Você Você despertou sabe qual é mais a, uma. você sabe qual é a maldição do mentor? Não, cara, me conta, porque, ó, A tô ficando maldição do bravo. mentor é assim, é tornar a coisa tão simples que o dono olha para você e fala, não acredito que eu estou te pagando por isso. Ah, Mas ele não teve a ideia. Você entendeu? É tão simples que eu não acredito que você custa para isso. E aí você fala, então, mas é por isso. Porque eu tô falando para você que ficou de uma forma que ficou tão simples que você entendeu da forma que é. E uma coisa que você não viu há 20 anos. Então, se você diluir 20 anos o que a gente acabou de conversar, é bem barato. É verdade? é barato. Ó, manda uma mensagem lá, fala que você escutou essa mensagem no podcast, que o Paulo vai te dar um desconto. Mas é isso, pô. Então é a maldição a maldição do mentor e um pouco do consultor também. É isso, é você transformar a coisa de uma forma, numa simplicidade tão grande que a pessoa não entenda por que está acontecendo. E as pessoas ficam desconfiadas? Então, existe uma questão, aí eu vou te falar de uma forma que não tenho esse tipo de problema, porque eu trabalho só por indicação. Ah, Eu não trabalho com quem eu não conheço. Então, geralmente, eu vou seguindo os passos de indicações. legal, legal. Maravilha. Então, não, aí é que tá. Por exemplo, quando você vai fazer uma mentoria, aí o lance da desconfiança, ele acaba, se você não tem esse approach inicial, né? Acaba sendo uma coisa bem delicada, porque você vai trabalhar na estrutura da empresa. Então, você de repente você vai ter que olhar financeiro, você vai ter que olhar uma série de situações. Então, a confiabilidade ela tem que ser 100%. Então, aí por isso a indicação. Então, eu não faço propaganda, eu não tenho nada disso, porque não funciona. Não funciona, né, Paulo? Não, não funciona. Tem que ser top-down mesmo, tem que ser uma situação onde exista um grau de confiabilidade. E você fala, né, Paulo, dessa forma mais palpável para qualquer um que estiver escutando e nos assistindo, que, ao meu ver, além dessa busca de informação, de estudar, que você nunca parou de estudar, mas tem também a da prática, né? Pô, você tá Claro. 30 anos, vai estar na estrada? Não, e Quantas? sempre com público. E sempre com o público. Sempre com público. E normalmente, quando eu faço diagnóstico, existe uma certa situação que fala assim: ah, você está falando com o dono. Não. Quando eu vou fazer um diagnóstico, cara, muitas vezes eu vou falar da pessoa que faz recepção de carga até o dono. Então você passa por todas as etapas, todas as pessoas, e você tem que falar a língua das pessoas. Aí, esse é o ponto, cara. Você tem que falar a língua da pessoa. A pessoa tem que gostar de você de alguma forma. E aí não é ser artista, não, é ser você mesmo, mas de uma forma que a pessoa te entenda. Então não adianta falar XYZ com o cara que recepciona a mercadoria. Não funciona assim. Falar com ele, Uhum. como que você faz, qual que é teu processo e tal, e o cara vai explicar com a maior boa vontade do mundo. E esse é um outro ponto, cara, que me dói. E, converse com o cara e deixa o cara falar, pô. Eu fico olhando alguns líderes. Tem alguns líderes, tem chefe, não vou generalizar, né? Mas chefe e líder, enfim, Uhum. vamos se aprofundar nisso. Mas assim,
O cara tá com várias ideias, tal, que a minha empresa tem que ir pra cá, tal, que eu tenho que pagar o salário, não, beleza. Mas, cara, você tá perguntando pro cara que tá executando? Não deixa os caras falar. Ah, fico, cara, e é uma das coisas, Paulo, por que eu tô te contando isso? Porque foi uma das coisas que eu falei assim, cara, eu vou ter meu próprio negócio. Olha, foi o que você falou. Aí, ó, tá vendo? Carol, por que você quis abrir seu próprio negócio? Cara, porque eu olhava para algumas coisas assim básicas. Ah, uma confusão, as pessoas desanimadas. Cara, mas as pessoas não escutam quem tá executando, não dá Sim, ouvido. Aí falei, cara, aí eu lembro até hoje, quando eu abri, puta, eu trabalhava na Vila Olímpia, longe pra caramba, eu moro em Itaquera, né, Vila Olímpia. E aí eu falei pro cara, cara, eu vou abrir minha empresa. Por quê, cara? Eu falei, por causa disso. Olha aqui na hora do almoço, todo mundo conversando. Cara, se eu pego a ideia de todo mundo aqui, cara, eu melhoro lá dentro rápido, endomarketing. Aí eu montei um projeto na época, fui querer apresentar para minha chefe, ela, não, não pode. Eu falei, com quem eu tenho que falar? Com a gerente. Eu falei, eu falo. Gente, não. Eu falei, cara, eu tenho que postar isso para alguém. Aí eu fui mostrei pro diretor, mas o cara nem deu bola para mim. Mas ali me despertou isso. Falei, cara, eu vou abrir minha empresa, velho. Porque eu falei, eu já conversei com uma galera, como você falou, quando você conversa com pessoas, sempre com pessoas, além do teu conteúdo, porra, Paulão, obrigado, velho. Cara, eu não, e tem um falo. negócio assim, ó, né, não vou nem me alongar, mais duas situações. Por exemplo, numa das formas do meu diagnóstico, determinado diagnóstico que eu faço, eu chego com uma planilha em branco, Bom. zero roteiro. Chego com a planilha em branco, começo a entender o organograma da empresa e a partir dali eu vou desenhando o que eu preciso fazer, tá? Então eu começo do zero, né? E geralmente eu começo entrevistando donos e líderes. Eu vou de cima para baixo, tá? Mas eu chego no executor, no operário, da pessoa que faz, eu vou até a última escala da empresa, tá? E cara, é muito engraçado que quando você pergunta para o gestor o que aquela determinada pessoa faz, ele fala, tá, 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 tá. Quando você fala para aquela pessoa o que ela faz, muitas vezes é totalmente diferente. Aí eu te pergunto, como vai remar para o mesmo lado? Não vai. Se o gestor direto da pessoa acha que ela está fazendo uma coisa que ela mesma não faz, como que vai funcionar, cara? Não, não vai. Isso é muito comum. Isso nós estamos falando de mais de 80% dos casos que tem divergência, com certeza absoluta. E uma outra coisa, você pega uma empresa de 10 funcionários. Não, uma empresa grande, Uhum. certo? Sim, pô. Teoricamente, todo mundo conhece todo mundo, pelo amor de Uhum. Deus, Sim, certo? certo. Se você perguntar para os 10, quantos vão saber o propósito da empresa? Não vou responder. Eu tô num momento desse, então, é. É que eu descobri agora, recente, porque eu cutuquei, enfim, me apresentaram, mas é. Não, então, mas quantos vão saber o propósito da empresa? Não, dá para contar numa palma da mão. Não, não vão, não vão, não vão. Na infinita maioria das empresas você não tem isso. E aí, como que o atendimento vai ser bom? Se eu não sei o que você quer de mim? Para onde eu tenho que ir, né, Paulo? Para onde eu Lógico, tenho que como ir? que eu. Ó, eu sou bom no que eu faço? Sou. O que você quer de mim? Eu não sei. Por que você me contratou? Ó, olha que coisa louca. Por que você me. Eu estou fazendo. Eu estou ajudando uma empresa agora a fazer um processo seletivo. Então, primeiro, a pessoa, não, eu quero. Não. Primeiro nós vamos definir tudo que essa pessoa vai fazer. Para passar para a pessoa de seleção, que é terceirizada, o que ela precisa procurar. Ok. Depois disso, o que vai acontecer? Um perfil da pessoa. Mas depois disso, ela tem que entender o que é a empresa, o que a empresa quer. Entendeu? Porque senão, eu vou contratar por quê? Ah, eu me contratei porque eu sou um excelente vendedor. Tá. O que a empresa quer de mim? Ah, não, não sei. Como que eu vou chegar? Voltamos pro GPS, concorda? Voltei lá, falei, para onde eu. Nossa, cara. Voltamos pro GPS. Eu tenho um Ô, puta talento na minha mão. Paulo, e isso. Vamos pensar uma pergunta. Como que eu fazia essa pergunta para você? Por quê?
que acontece isso? Em termos de. É porque é uma. Normalmente quem está lá no topo é o dono do negócio. É de uma geração, né? Ali 80 para baixo. Ou mesmo se for dessa geração, ou o cara não tá com a mente aberta também, né? Ele tá. Ainda, a mente dele tá parada lá, porque o fato de atualização, né? De só atualizar, de continuar estudando, de participar de cursos, mentorias, enfim. Para o cara ir abrindo a mente. Tem Você algum. fez uma boa pergunta, cara, porque assim, eu acho que é um pouco de cada situação, porque muitas vezes o próprio gestor, como ele chegou lá galgando a sua própria posição, tá? Ele não enxerga que as outras pessoas têm que partilhar da ideia dele. Não existe essa clareza de que eu tenho que expandir o que eu penso para concordarem comigo, entre aspas, tá? Mas, tipo, para entrarem no barco comigo, para comprarem o meu propósito, né? Eu tenho que ser claro para comprar o meu propósito, mas isso não é claro para quem é gestor, para quem é dono, principalmente. Não é claro. Não é claro. É isso. Obrigado. Descobrimos um. Nossa, esse episódio aqui, galera, eu vou passar por uma, uma grande quantidade. Falar assim, ó, assiste, vai no tempo. Eu vou até anotar, tá? Vou até anotar um tempo, vou assistir de novo. Ó, não quero assistir podcast porque é muito. Tá, ó, vai nesse tempo a esse tempo. E tem uma mensagem lá para você. É que, cara, não faz sentido. Como você já mencionou, Paulo, não faz sentido no dia de hoje, com essa informação que a gente tem, na velocidade que as coisas estão. O cara ainda tá um pouco. Mano, tá brigando ali, acho que dando murro em ponta de faca. O cara não tá escutando, o cara que tá executando. Eu fico, cara, desculpa, será que. Que aí me remete quando eu fui a primeira vez lá no evento lá, do 2017 Powerhouse, que eu olhei e falei assim, cara, 4.000 pessoas aqui dentro nesse Credit Card, né? Era na época. Sim. 4.000. Aí a minha mente foi assim: 4.000 pessoas pensando igual eu, de querer voar, de querer fazer. Falei, não. E eu fui só dizendo, não é possível. Que aí, ou seja, eu tava saindo. Naquele dia eu quebrei a bolha, o Paulo. Porque eu falei, pô, Uhum. cara, eu quebrei a bolha. Ali eu já tinha. Eu tava com a coragem, eu já tinha vontade sem saber. Exato. É porque, na verdade, de novo, entra no que você falou. Muitas das pessoas estão ali porque tem um modelo do certo, entendeu? Então, ela vai ali em busca do certo. Vamos pensar dessa forma. Ela não olha para dentro. Cada um tem o seu certo. O seu propósito não é o meu propósito. Eu tenho o meu propósito, você tem o seu propósito, e nós podemos unir os nossos propósitos. Por exemplo, eu e você, a gente é um grande exemplo disso. Nós somos pessoas que defendemos o empreendedorismo, defendemos a informação para o empreendedorismo, defendemos isso que a gente está fazendo aqui. Sim, Concorda? sim. Mas você faz através do seu podcast, eu faço através das minhas ferramentas. Uhum. Concorda? Então nós temos Perfeito. propósitos diferentes. Aí, se eu olho para mim e você olha para você, a gente vai construir alguma coisa legal. Agora, se existe alguma coisa que dizem como sendo o certo, então, peraí, meu propósito está errado? Uma coisa é eu ter ferramentas, outra coisa é certo e errado, são coisas diferentes. Verdade. Não sei se eu consegui ser claro no que eu quis dizer, mas Galera, muitos foi. eventos, eles entram numa situação do tipo, siga isto, mas de repente eu não sei se isso me serve. Paulão, velho! Você tá. Ainda bem que é você que tá falando. Porque eu já comentei isso com alguma galera. Tem gente que. Paulão, aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Ninguém tá assistindo, só eu e você agora. Aham. É segredo agora. Ô, Carlão, eu vi lá que você tá no podcast, beleza. Cara, eu vi que você tem os livros lá. Cara, me vende seu livro, me vende seu curso. Falei, cara, qual é a sua situação? Eu perguntei, aí o cara, eu tô assim. Falei, e quem disse que você precisa comprar curso ou precisa de um curso? Não, é porque. Eu falei, cara, aqui entre nós. Você não precisa de curso, velho. Para não falar que você não precisa de curso, de livro, vou te falar uma coisa. Ele o quê? Cara, leia livros sobre psicologia ou procura uma terapeuta. Porque você precisa entender primeiro de você.
E depois o que estão Isso. vendendo por aí? O que que é você? Quem é você? Aonde você quer chegar? Que preço você quer pagar? Isso está dentro de você, não está fora. Mas, ó, Paulo, mas tem uma coisa que eu fui fazer terapia por curiosidade, que é, cara, não é simples também a gente lidar com a gente. Não, pelo Nossa, contrário. velho. Por que que você acha que tem um monte de gente que é leão de curso? Um monte de gente vendendo? Não, que é leão de curso, que faz 500 cursos na Ah, vida. Por que que pois você é, acha? não. Hã? Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Por quê? Por Pensa. quê? Tá com medo de lidar com ele? Não, porque é a maior forma de protelar. Eu estou aprendendo porque eu não estou bom ainda. Cara, Aí eu vou, faço o próximo. Aí eu vou, faço o próximo. Então, eu estou sempre um passo atrás da onde eu tenho que chegar. Não, ainda não estou bom. Ainda não estou bom. Ainda não estou bom. Isso é a maior desculpa que eu posso ter para não fazer nada. nossa, velho. Mano. E ainda me sinto útil, porque eu estou fazendo um curso. Eu estou É isso vendendo mesmo. a imagem de interessado. E, na verdade, eu estou protelando tudo que eu estou fazendo. Paulo, eu vou deixar registrado aqui ao vivo, né? Tá gravado. Mas, ó, não vou disponibilizar gratuito esse conteúdo aqui, não. Não, não, velho. Ah, vão ter que pagar, velho. Vão ter que pagar. Não, galera, tô brincando. Tô brincando aí, o pessoal também do Spotify que tá escutando. Tô brincando, calma. Mas, Não, mas é isso, cara. É tão assim. O jogando outro jogo, jogar outro jogo é pensar diferente. É pensar diferente. É simples. Isso é simples. O pensar diferente é muito simples. O assumir que pensou diferente e agir de acordo com o que pensou, aí começa a complicar. Aí é o pagar o preço, aí é o fazer diferente. Aí é fazer a diferença, não só fazer diferente. Aí começa a ficar mais difícil. ó, é como o Paulão diz. Pra aquele que tá com vontade, cara, aí que é a parte gostosa que vem. Opa, a realização, cara, é algo assim, meu, teve nessa época você me lembrou de uma coisa que falou de realização, nessa época que a gente montou, quando eu fundei a empresa de digitalização de documentos, eu montei na garagem da casa dos meus pais, Ah, né? Nós montamos na garagem e tal, tava começando, tinha saído do laboratório, tinha acabado de casar, tava cobertor curto, né? uhum. Meu, quando deu perto de um ano, a gente pegou um projeto em Manaus, cara. Quando a gente desceu no aeroporto de Manaus, cara, eu olhei para casa do meu sócio e falei, cara, não acredito que a gente está aqui. Eu não acredito que nós estamos aqui, cara. Nós estamos em Manaus, cara. Os caras acharam a gente, contrataram e nós fomos para Manaus numa aventura, cara. Sabe? Levamos scanner, levamos uma série de coisas. Tinha que passar em Zona Franca na época, tinha que levar nota, coisa de contabilidade para poder entrar, para poder sair, porque senão não podia sair. Um negócio de maluco, cara. E a gente foi, e no fundo a gente estava com um prazer absurdo de estar ali. Era um trabalho enorme, né? Uhum. Uma trabalheira gigantesca, e a gente estava feliz da vida, cara. Por quê? Porque estava realizado dentro de uma situação que a gente falou, porra, que legal, nós estamos aqui. Paulo, e isso então vem com o que a galera hoje em dia tá falando e cada vez mais vai ganhando, tá ganhando popularidade e tal, que como que é a palavra? Faça aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você gosta. Mas calma. Quando eu escuto isso, calma, mas não é bem assim. Não, não é. Aí eu acho que tem uma confusão séria, cara. Olha aí. Aí eu acho que tem uma confusão bem séria. É o seguinte, faça o que você gosta. Tá. Esquecer um pequeno detalhe. Você tem que fazer o necessário para em algum momento poder fazer o que você gosta. Existe um passinho atrás aí para fazer o que gosta. Que não é um passinho, é um passão. Aí lá na frente eu vou poder fazer o que eu gosto, desde que eu pague o pedágio. Ah, não, faça só o que você gosta. Cara, você vai morrer na língua, velho. Ó, vamos pensar um absurdo. Vamos pensar um absurdo.
falar uma coisa que é de domínio público. Você acha, particularmente, você tem a ilusão de que o Neymar só faz o que gosta? Não, 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 não. Não. Isso é mais claro impossível. Cara que ganha milhões, milhões e milhões paga um monte de pedágio. Por que que você, empresário, vai fazer só o que gosta? Não existe, cara, isso. Isso é vendido de uma forma como se fosse normal. E eu puxei essa assunto com você, isso, cara, me assusta, porra. Claro, porque é muito frustrante. Você passa a se sentir em dívida com você mesmo. Por quê? Como assim eu estou fazendo o que eu gosto e não dá certo se a receita é fazer o que gosta? É isso, Paulão, é isso. Entendeu? Aí eu falo, pô, eu faço o que eu gosto, então não dá certo. Então o que eu gosto não funciona. Não, não é assim. É que pra você fazer o que você gosta, tem um monte de coisa em volta que você tem que fazer que você não gosta tanto assim. Em algum momento da sua vida, de repente, você pode fazer o que você pode não fazer o que você não gosta. É Hum. totalmente diferente de você fazer só o que gosta. São de coisas completamente diferentes. Ó, não lido mais com pessoas que não compõem o meu objetivo de vida. Opa, uma escolha maravilhosa. Eu hoje me coloco numa posição que eu posso fazer isso. Eu posso escolher com quem eu me relaciono profissionalmente. Tive essa oportunidade. Mas nós estamos falando de 30 anos. Nesses 30 anos, certamente eu fiz muita coisa que eu não queria fazer. Nossa, ou se fez, né? Não é? Então, gerou essa carga de autoajuda aí, não que eu sou contra isso, não é isso que eu estou falando, mas gerou essa carga de autoajuda como se, o que não é assim é porque você é incompetente. Faça o que você gosta e vai ser sucesso. De novo, como certo e errado. Como se tivesse uma receita do bolo que nunca dá errado. Só que isso não existe. E o índice de depressão, né? Já, eu não sei Só vai exatamente. aumentar, cara, porque as pessoas estão vivendo no ideal, elas não estão vivendo no real. Triste, cara. Quando até a convivência de relacionamento, a gente está viajando aqui agora em outros assuntos, mas, por exemplo, até a relação de convivência, quando eu idealizo uma pessoa para mim, é o primeiro passo para não ter ninguém. Por quê? Porque a Pô, pessoa idealizada, ela não existe, cara. tem tudo a ver, pô. Não é? Existe o real. A distância do real para o ideal, o que que é o ideal? O ideal é o idealizar algo, correto? Se eu estou idealizando algo, é algo que não existe. Já começa daí. É algo que não existe. Então eu tenho aqui o real, que é por onde eu vou navegar, e eu tenho aqui o que me dizem que é certo, que é o Hum. ideal, que é inalcançável. Por quê? Porque ele é um ideal, ele é algo que não é real. E isso não quer dizer assim, me remeteu que eu já escutei, né? Então, pessoas quando explica da forma que você comentou assim, então quer dizer que eu não posso ter o carro, uma BMW do sonho. O que o Paulão tá falando é diferente disso. Total. Você tem um sonho de ter um carro que você vê na rua, então é palpável você ter, né? Nossa, eu vou falar um absurdo agora. Você me falou uma coisa e eu achei sensacional, que me veio uma Manda. ideia da cabeça agora sensacional. Por exemplo, aquela coisa que falavam muito, acho que é muito antigo isso, mas assim, o cara tem uma BMW e mora de aluguel, Isso, tá? aham, eu Não, conheço. olha só, como se isso fosse errado, correto? E É. aí eu te digo, pode ser errado para você, mas é certo para mim. E essa é a grande questão. Se eu olhar para dentro de mim, eu vou estar tranquilo com essa Hum. minha escolha. Agora, se eu comprei a BMW só para aparecer, todo mundo que falar, pô, se a BMW não tem uma casa, eu vou me culpar. Porque aquilo não é meu, eu estou fazendo aquilo para os outros. Uhum. Aquilo não é uma coisa que está no meu coração.
Agora, se a gente de novo entra no modelo de certo e errado. Aquilo tá bom para mim. O problema é meu. Eu arco com a minha consequência. E tá tudo bem, porra. Isso, exatamente. E tá tudo bem. Jogar outro jogo é ser você mesmo. Ponto. Eu acho que é isso, cara. Jogar outro jogo é sair do lugar comum. Jogar outro jogo é não ter certo e errado. Isso é jogar outro jogo. E a gente. E é tão simples isso, assim, hoje. Claro, cara, eu vim buscar esse tipo de informação em pessoas e tal, que hoje para mim acaba sendo um absurdo, mas nesse sentido assim, cara, é simples isso. É só você tomar conta da sua vida, pô. Isso, isso. Mas aí eu te pergunto, quem faz isso? Esse nosso papo, esse trecho do nosso papo não era nem pra gente ter. Porque a gente, porque a Exato. gente É tá o que eu te falei, a tendo gente está devagando um pouco, mas é, é, é como se fosse o óbvio, mas não é. é, Pelo contrário, pelo é. contrário. As pessoas olharem para si mesmas, desprovido de julgamento, aí eu já estou indo muito à frente até. Olharem para si mesmos já é muito difícil. Desprovido de julgamento é praticamente impossível, né? E aí você acaba caindo no lugar comum. Não tem como. Infelizmente, não tem como. É assim, Paulo, se a gente pegar só esse assunto aqui, a gente fica umas 5 horas conversando aí. Ah, mas fácil, fácil, fácil. É um assunto muito legal, na verdade, porque É, eu gosto, cara, eu gosto. não, e é uma coisa que eu sou uma pessoa, é muito engraçado, isso parece até antagônico, né? Porque eu sou uma pessoa que lida com processos, ideias e melhorias, e na verdade eu sou totalmente contra o lugar comum, né? Então acaba sendo meio antagônico a coisa, né? Só que eu acho que no fundo eu acabo sendo contra o certo e errado, a arbitrariedade do certo e errado, sabe? Eu acho que isso é o que me incomoda, esses mega cursos, esses mega eventos que trazem uma situação, vem comigo, sai todo mundo pulando, dando cambalhota, não sei o que, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, não estou dizendo contra, a favor, não é isso. Serve para um, não serve para outro, não é nada disso. De novo, eu não posso ser o certo e errado disso, não estou dizendo isso. Mas o que eu quero falar é assim, aí de repente eu saio de lá com uma cartilha dizendo que se eu fizer esses 10 passos, eu vou chegar em determinado lugar. Aí complicou, E tá assim. não é? Aí complicou. E a gente tá remando contra a maré, né? Você sabe, né? Total. É por isso que é muito desgastante. Porque a gente está remando contra o que acontece. A gente Quem tá. é das 8 às 18 assiste a novela e vai dormir, cara, é uma vida sossegada. É uma vida sossegada, cara. Não tem que pensar em besteira, é só alegria. Jogar outro jogo é desgastante, cara. Lembrei também, Paulão, sobre isso, o fato da gente falar daquilo que gosta, a gente não vê o tempo Ah, passar. sim, Eu, sim, eu vou ainda procurar qual foi o livro que eu li, que o cara aprofunda um pouco isso. De alguma forma eu vou trazer isso aqui para a galera também, ou vou deixar nesse episódio aqui, o trecho que eu li do livro tal, vou deixar lá. Porque me traz muito, traz a autorreflexão, né? sim. E é de tipo, ai, eu não tenho tempo. Aí eu fico, cara, beleza. Aí eu pergunto assim para uma pessoa, cara, quem é a que você admira, que você almeja pela rede social, tal? Ah, fulano de tal. Falei, e o tempo dele é diferente do seu? Porque é 24 horas que ele tem também. É escolha, né? Que é a escolha. Ou seja, e aí eu falei, cara, e por que? Eu me questiono, por que que a gente foi criado assim? Então, é uma crença, né, que a gente vem carregando de época e tal, mas não adianta também colocar a culpa lá atrás. O que eu posso fazer de agora para frente? Quem te ensinou lá atrás não tinha o conhecimento que você tem hoje. Isso. Não dá para. Ele fez o melhor que pôde ali. Agora você faz o melhor que você pode com o que você tem hoje. É isso. Senão você fica preso lá atrás, né?
É, Até que me lembrou uma coisa. Você já viu aquele livro do Domenico De Masi que fala O Ócio Criativo? É um livro bem famoso. Você já viu ócio ele? criativo. Não li, nem escutei ainda. Então, quando eu li, eu fiquei muito surpreso com o conteúdo do livro, porque eu achava que o cara falava em ócio criativo, ele estava defendendo a questão da pessoa ficar sem fazer nada, criar a partir do momento que ela ficar sem fazer nada. E não é Aham. isso, cara. Não é isso. Ele explica a questão de como você administrar melhor a sua vida sem o estresse que você está falando agora, tipo, sem essa situação. O ócio criativo, ele o estar presente em todos os momentos. Está descansando, está trabalhando e assim por diante. E aquela história, quem faz o que gosta não trabalha? Não, trabalha com o que gosta. Não. Concorda? Trabalha com o que gosta. É um monte de frase de efeito que, na verdade, não faz muito sentido, né, cara? Não, e Falou. aí você concorda que, por exemplo, a pessoa que não olha para dentro, quando ela ouve aquela frase, quem trabalha com o que gosta não trabalha, fala, pô, mas eu amo o que eu faço, mas eu me sinto trabalhando. É lógico, porque é assim que funciona. Assim que funciona. Não É sou assim, eu que estou errado, é assim que funciona. cara. É, cara, e assim, brinquei comigo, eu falei, cara, eu preciso gritar. Vamos gritar? Ele falou, cara, vamos gritar junto. Eu falei, vamos, velho. Falei, peraí, eu já descobri um canal aí, que eu faço um podcast, que chama a galera, fala, cara, vamos trocar ideia aqui entre nós, vamos deixar nossa mente. Eu lembrei de uma frase que é: sai da frente. O que é o sai da frente que o cara diz lá? Sai da frente da criatividade, porque todos nós Isso, somos. Cara, sai da legal, frente. legal, legal. Eu falei, cara, é isso. E quando eu troco ideia aqui, cara, eu entro num outro mundo aqui que fico, velho. É isso, é isso. E a gente está aberto a conversar sobre o que acontece, sobre o que vier sem reservas, né? Isso. Cara, e que liberdade gostosa, velho. A gente sempre teve. E por que que em Sim. algum momento a gente vai se banalizando? Ai, não posso isso. Aí me vem muito essa questão aqui, ó. Opa! Dinheiro, galera, que tá no Spotify, eu tô fazendo um gesto aqui do dinheiro. E é preso naquilo que a gente sempre escutou, que é, ai, para eu ir daqui e ali, ai, eu preciso de dinheiro. Para eu ir daqui e ali, preciso de dinheiro. Cara, a gente sabe que algumas coisas, eu quero comer tal, cara, você tem que pegar o dinheiro. Mas existe um Claro. outro passo atrás, porra, que O é, dinheiro é uma existe, ferramenta. é, O é dinheiro é igual só uma assim, ferramenta. um parque. Cara, o que mais tem aí nas cidades e tal, parque. Passa hoje em dia nos parques. Tirando o pessoal lá que dá aquela, que fuma ali o cigarrinho deles, é isso. E é um parque, pô. Vai lá ter contato com a árvore, com a planta. Isso cara, já foi comprovado que você fica descalço e pisa no mato. Cara, já foi comprovado isso, pô. Libera energia, você se renova. É o contato com a natureza, né? Não, mas aí o que acontece, Paulo? É que eu não tenho dinheiro, velho. Porque depois que eu saí de lá, eu quero chupar um sorvete, eu quero comer fora. Aí eu já nem vou, né? Aí, entendeu? Não, então nem vou. Vamos ficar aqui na televisão mesmo e tá tudo bem. Vou ver o Faustão. Ave Maria, entendeu? É a questão, cara. E aí a pessoa não sai do lugar. Porque para quem está na TV não interessa sair do lugar. Interessa que você fique ali, É isso. É isso. né? E vou. E isso é para tudo, cara. Não é só no lado pessoal, por exemplo. As próprias empresas, né? Quando a gente fala, expandir é difícil. Concorda que é o que a gente mais ouve, concorda? Sim, Expandir é difícil. E eu digo, não é fácil. Mas quem falou que precisa ser difícil? Já é sim. uma crença aí, cara. Expandir é difícil. Tá, por quê? Explica para mim por que que é difícil. E uma outra crença complementando o que você está falando é: não, mas aí se eu expandir, eu tenho que pagar mais impostos. É, Não vou dar dinheiro para o governo. é. A única coisa que eu respeito nesse sentido é uma coisa que não tem nada a ver com a gente está conversando aqui agora, mas é um alerta que eu gosto de dar para todos os meus clientes, assim, por exemplo, quando você é MEI, né?
Você recolhe aquele valor mensal fixo, que é acho que R$ 60 por mês, alguma coisa assim, né? Só que você tem aquele topo de faturamento, Sim. certo? 81.600 é isso, né? É, 81.600 ao eu longo do sempre, ano, ou é 81? eu sempre jogo para cima, 90. É 80 e Não, é pouco. 80 e pouco. Se for 90, você está quebrado ali, você já É. era. É 80 e pouco. Onde eu quero chegar? O único problema que tem esse negócio do imposto mesmo é que se você estoura isso, o salto tributário é absurdo. Aí você sai de R$ 60 para 400, no mínimo. Tá, entendi. Quando Agora eu você entendi. muda de regime, você sai do Isso. MEI para ir para o O Simples, simples. aí a tua taxa mínima é 6% do Uhum. faturamento. Então você sai dos R$ 60 que você paga ali, você corre o risco de pagar 400 no É. mês seguinte, entendeu? Logo que você muda de tributação, desenquadrou, você já vai pagar. Então, dificilmente o MEI vai estar preparado para isso, para pagar quase 10 vezes o valor do que ele paga. Aí o cara não quer Então, isso crescer. é isso é uma coisa complexa. Eu acho que essa é uma das poucas faixas que eu entendo que tem que crescer com cuidado. Tem que ter Uhum. um planejamento bem legal para isso, porque senão o cara vai quebrar. É, aí, né, Paulo? Porra, se o cara tá sentindo que ele tá próximo a furar essa barreira e ter esse Uhum. alto imposto, e tal, cara, se você tá entendendo que sua empresa está crescendo, pô, contrate, peça ajuda, que eu comento. Isso que eu ia falar. Primeiro passo, preparar contactar uma contabilidade. Primeiro passo. Conversar, se orientar, entender o que deve ser feito, entender como fazer essa evolução, né? Porque vai quebrar cara. Se Tem não como. quebrar. E também aquilo, procurar de alguma forma, não para aí, vai procurar entender, Isso. contrata uma E, de consultoria. novo, você concorda que a gente entra na questão da informação? É, De novo, a gente entra na vontade. A gente entra na vontade e entra na informação. Ah, eu quero crescer. Ok, o que eu vou fazer para isso? Vou me informar. é, Ah, eu não sei. Então, eu vou atrás de quem sabe. isso, exato. E E, isso, cara, eu vou falando uma coisa, acabo pensando em outra, de repente eu tô falando até demais aqui, cara, você me tá, desculpa. Mas por exemplo, não é crime eu não querer fazer uma coisa. Não é depreciativo. Tem coisa que eu não gosto, eu não quero fazer. Se eu posso terceirizar, por que eu vou fazer? nossa, pô. Vou te dar um exemplo, fato, que aconteceu comigo, é um exemplo Paulo total. Eu fiz um curso de LinkedIn de 2 dias, certo? É. Quando terminou o curso, eu falei para a instrutora, meus parabéns. Eu tive absoluta certeza de que eu vou contratar alguém para fazer. Eu não vou fazer isso. Falei, depois de fazer o curso, eu tive certeza absoluta que eu odiei aquilo. Eu não quero fazer aquilo. Foda, né, cara? Foda. Então, e tô errado? Não, não tô errado. Eu não tô me diminuindo por isso. Hum, Simplesmente não quero fazer. Concorda? Sim, sim, Sem total, cara. peso de consciência. Depois de 2 dias, eu falei, cara, meus parabéns. Você deixou claro para mim que eu odeio isso. O seu feeling é outro, né? Seu Ah, feeling é outro. ótimo. Não, e outra coisa, cara, o grande empresário ele se cerca de pessoas competentes. Hum, Ele não essa é sai boa. atirando para tudo que é lado. Eu sei, a minha expertise é X. Eu tenho Hum, que potencializar o melhor que eu faço. O melhor que eu sei fazer é onde eu vou me especializar cada vez mais. E a partir do momento que eu vou progredindo no que eu sei fazer, eu vou me cercando de melhores pessoas para fazer o que eu não sei. é. E, Paulo, e você que tem bastante contato com essas pessoas, empresários e empreendedores, continua ainda fazendo o inverso, que é, eu não tenho dinheiro para pagar o cara bom que vai fazer minha empresa melhorar ou crescer. Sim. Ou uma outra desculpa é, como eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa, ou a pessoa me colocar no pau, enfim, contratar CLT, eu já escutei muito isso. Eu vou pagar uma mentoria para aprender a fazer aquilo que a pessoa ela é muito fraca. Aí continua ainda engessado nessa? Cara, eu acho que a gente vive muito no efeito Tostines, né? Você lembra aquele efeito Tostines? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho?
Agora Lembra disso lembrei, aí? lembrei. Sim, É a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro porque eu não sei fazer, ou eu não sei fazer porque eu não tenho eu não dinheiro? tenho dinheiro. O que vem primeiro? Não é? É. É isso, cara. É assim. E aí eu acho que é bem legal o que você falou, pelo seguinte, voltando naquilo que eu falei. Hoje eu não posso contratar o Bill Gates. Eu não tenho dinheiro para contratar o Bill Gates. Estou dando um exemplo absurdo agora. Não posso contratar o Bill Gates. Eu vou contratar o melhor profissional que eu posso para minha necessidade. Ó, entendeu? Eu não preciso ser CLT, nada disso. Hoje em dia as parcerias elas são muito claras. Elas estão acontecendo o tempo todo. A minha empresa faz parceria com a sua empresa, que faz parceria com a empresa X, e juntos a gente atende as necessidades uns dos outros, Sim. né? Então, eu vou contratar você porque você é o que está no meu escopo hoje. E nós, tendo vontade de fazer, nós amanhã vamos poder fazer diferente. E assim por diante. Ah, não, mas eu quero Bill Gates, então eu vou fazer o mesmo? Eu não sei fazer. Aí o cara começa a brigar com ele de novo. Lógico, porque aí o cara, aquele negócio que você ia fazer em 5 minutos, eu levo 3 dias. Olha lá. É isso. Quem paga esses meus 3 dias? Ninguém. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou deixando de vender. Imagina que eu sou um vendedor. Uhum. Eu vou montar planilha, eu não sei. Aí eu fico 3 dias montando uma planilha que você montaria em 5 minutos e eu não estou na rua vendendo, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer. E Aí, essa sua analogia, eu me lembrei do cara falando assim: ah, mas uma empresária vendedora, ah, não, mas eu limpo minha casa. Há quanto tempo você limpa a sua casa lá? 3 horas ele. Por que você não paga uma mulher? E quanto essas custa a 3 horas, hora, o que né? você vender, 3 vezes mais e paga a mulher tal. Aí ela foi numa mentoria que eu vi o cara falando. Aham. E assim, eu, porra, velho, a gente não tá pensando ainda no óbvio. Nós Não, não você não estamos. enxerga, não enxerga o óbvio, aquele livro, né? O óbvio tem que ser dito, né? A gente não enxerga. Não enxerga. Até vou mudar de assunto, mas vou falar se você me permitir, vou Que mudar de tá, assunto, vou falar que do tá óbvio. dentro de tudo que a gente falou. Não, é que é muito legal. Por exemplo, uma coisa que é muito comum e as pessoas têm muita dificuldade é em precificar. Ah, Pouquíssimas empresas, e aí empresas de médio porte, tá? Estou nem falando pequeno, médio porte. Empresa que fatura 1 milhão por mês tem dificuldade em precificar. que loucura, ô Paulo. Não, não. É muito. Não é pouco, é muita empresa. Não sabe precificar. E onde está o buraco aí? Cara, é o que eu te falei. Às vezes é o engenheiro que deu certo, ele fez aquele custo para fazer o projeto, só que hoje ele não vende mais 10, ele vende 1.000. Para 1.000 é diferente. É outro insumo, tem funcionário, tem gerente, tem uma série de coisas, tem normas técnicas, tem uma série de custos que ele tem que colocar ali. Tem administrativo, tem RH e blá, 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 blá. Não é a empresinha que ele montou, Hum, mas ele trata como se fosse. E aí o preço não funciona mais, então ele começa a ter buracos. Mas aí eu não queria nem. Eu vou dar um exemplo bem prático, até bem mais simples do que isso. hum. Há alguns anos eu fiz um trabalho para uma empresa de software de gestão e eles tinham fechado um contrato com várias lojas de cereais, sabe, tipo Mundo Verde, concorrentes dessa Sim. Mundo Verde, Uhum. tá? Não era Mundo Verde, mas eram concorrentes de Mundo Verde, né? E eu estava aguardando a dona me atender, né? E enquanto eu estava aguardando, chegou uma chinesa lá, literalmente uma chinesa, que inclusive ela ia para a China mesmo, e ela falou assim: eu quero comprar essa caixa de chá. Aí a moça falou: fechada? Ela falou: é fechada, eu vou levar tudo, eu tô indo para a China, eu vou levar tudo. Quanto você me faz? Aí ela Hum, fala: o chá tá 24, eu faço 20. Eu só escutando. Falei: hum. nossa, 20% de desconto.
Fique quieto. Não era para estar lá, não era para falar nada. Fique quieto, só Uhum. escutando. Aí a chinesa foi embora, falou: amanhã eu passo, pego e pago. Quando a mulher veio conversar comigo, ela estava totalmente feliz. Você viu que legal? Comprei o chá R$ 16, vendi a 20. Olha que legal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, eu não queria, eu falei para ela assim, eu falei, ó, desculpa, mas eu vou te falar uma coisa, você não se pagou. Aí ela falou, como assim? Eu falei, cara, como que a sua loja pode dar 20% de desconto? Eu falei, eu não consigo entender como cabe 20% numa loja. Hum, Não, mas eu comprei a 20. Eu falei, sim, eu entendi. Mas quem está pagando seu aluguel, seus funcionários, sua luz, tudo isso está nesse chá. Você está hum. pagando tudo isso nesse valor que você está vendendo? A mulher quase chorou, cara. Que ela entendeu que ela não estava pagando nada e ela estava feliz, dando pulos. De repente, ela entendeu que os 20% de desconto que ela deu, ela não só não teve lucro, como ela estava tendo prejuízo. E a galera continua vendendo curso de vendas e não de precificação. Pô, Sim, sim. E curso de vendas que não faz, que não te ensina, de novo, a fazer a sua lição de casa, que é, de novo, cara, desculpa, tô sendo chato. De novo, não, de novo GPS. Ah, quanto eu quero vender? Ah, eu quero vender X. Por quê? Eu tenho condição de vender isso? Primeiro eu preciso saber quanto eu posso vender, quanto eu tenho para vender, qual é a minha logística, quanto eu consigo produzir, quanto eu consigo entregar, para depois eu pensar na venda. é Ah, eu quero vender um que milhão. Eu também, mas só consigo produzir 300 mil. é que aí você vai fazer eu pensar, né? E aí dá preguiça pensar. Exato. É mais legal fazer curso, porque eu tenho a quem culpar, não é? Ai, cara, exatamente. Pô, é essa sua analogia Ah, foi. aquele curso de venda é uma porcaria, não vendi nada. É isso. Ah, é. Eu empurro o balde, velho. Ah, É. empurra o balde e esquece que a água cai pra Não, ela. a culpa é igual filho feio, velho. Não tem essa. É mais fácil transferir. Ó, não é assim, não sou eu. Não sou eu, vou fazer curso. Realmente, tá tudo contrário, tá de ponta cabeça. Quem ia te dar um norte para cá, tá dando o norte para a direita. O cara fala, não, mas vai pela esquerda que vai dar tudo certo. Nossa, tá uma bagunça. E o que você fez aqui hoje, assim, nesse nosso bate-papo aqui, cara, Ah, eu tô gostando demais, cara. se eu pegar, vá ligando os pontos, de tudo que foi falado. Você liga os pontos, cara. Você liga os pontos e escuta de novo, porque é uma das coisas que, assim, a galera fala, pô, teve um menino que falou, cara, todos aqueles livros lá que aparecem no seu podcast lá, você leu todo? Eu falei, não, cara. Aí eu falei pra ele, mas espera aí, fiz errado. Você acha que eu li todos? Aí ele, sim. Eu falei, por que que você acha que eu li todos? Não, porque os livros estão lá, aí você tá fazendo podcast. Então você é mentiroso. Eu falei, não, mas em nenhum momento eu tô dizendo que eu li. Exatamente. É Tá, livros. Mais É, livros. então eu falei, cara, olha só, então realmente tudo que vê, a galera vai. E eu jogo a real com o cara. Falo, cara, se você quiser abrir seu podcast, eu te falo como que é. É simples, você pega um computador, abre isso, isso, isso. Cara, sabe por que tem a questão dos livros? Porque realmente passa essa visão para você. Ah, não é um papo tipo, cara, é um papo gostoso e para aqueles Uhum. que querem, e não é para todo mundo, e tá tudo bem. E Sim, outra, aí eu te exato. falo, por que que tem esse livro aqui? Porque realmente eu fui comprando e eu não preciso, eu aprendi a ler livro, que não, eu não preciso pegar o livro da primeira e ler até a última. Eu vou, Uhum. aquilo, por que que existe o índice do livro? É para você Uhum. ver aquilo que você precisa no momento, você lê e tá tudo bem. Aí o menino, eu falei, então, eu tive essa informação e hoje eu saio distribuindo sim, mas não é, já me falaram, um rapaz que eu conheci que vende livro fala, não, cara, mas tem coisas que não precisa falar. Eu falo, cara, pra você não fala, eu falo. E se um dia vender o livro? Eu falo também, velho. E tá tudo bem. É isso, e tá tudo bem, e tá tudo bem. E vai ter gente que você vai atingir e vai falar, puta, muito obrigado. E vai ter gente que vai falar, não, isso não tem nada a ver. E tá ótimo. Que E bom que é assim. que bom. Cara, é bom. E é bom ser assim, né, pô?
Claro, que bom que é assim, cara. Eu quero a opinião de todo mundo. Se a gente concordar em tudo, não tem diálogo. E Como que fica eu vou chato. aprender? E vai ficar chato, pô. Não, e como que eu vou aprender, cara? É, isso. Se ninguém chegar e falar, não, isso aí que você está falando é besteira. Eu falo, mas por que Hum. é besteira? E a pessoa vai falar, pô, é verdade. E quantas vezes não aconteceu isso, cara? E isso que Você você acha, por falou, exemplo, dando uma mentoria, eu não falo uma coisa e o cara fala, não, mas é assim. Eu falo, pô, é verdade. Eu não percebi isso. olha que gostoso, E cara. aí que a gente parte para outra situação. É o certo, cara. Agora, não, eu vou firmar minha posição por causa de orgulho ou por causa de não falar que eu errei. Aí vai dar errado. É muito pior. Então, o certo é falar, cara, não, é verdade, você tem razão. Eu não olhei isso, e isso daí vai implicar em tal coisa, tá certo. Vamos por outro caminho. Nossa. E esse lado, isso que você falou para mim me remeteu aqui. Esse lado humano. Cara, e tá tudo bem Ah, eu não ter visto. E é o que você falou de novo, voltando. Certo e errado. Cara, a pessoa parece que tem que sempre estar certa. uhum. E sempre tá sorrindo. Cara, a gente sabe que não é assim. Pelo contrário, né, cara? Pelo contrário. A felicidade ela é um estado, né? É um estado do ser. Não é um estado permanente. A gente é fluido. A gente uma hora tá feliz, uma hora não tá. Uma hora tá assim, uma hora tá outra coisa. E a gente não saberia o que é felicidade se não tivesse triste em algum Uau. momento. Você É não consegue isso. diferenciar. Então, Não. são momentos. Você está ali oscilando, né? Uhum. Agora, quando eu tenho que estar sempre certo, já não estou oscilando mais. É. Concorda que foi um pro ideal? Sim. Estou sempre E certo que o ideal. que não existe. Que não Meu... existe, é um freio. O ideal é um freio, porque é impossível. Não. É frustrante. É muito frustrante, cara. E aí é aquilo, né? Aí eu me lembrei agora da sua fala. E se a gente se aprofundar um pouquinho só nisso que a gente está falando, a gente ainda vai ficar mais umas 3 horas aqui. Nossa, Porque tem vai longe, assunto vai sobre longe. isso, né? A gente tem Opa! assunto sobre isso. Muito, até porque é contra a corrente. Aí, É contra a corrente, é tudo que você ouve. Você vai ver 10 lives em um monte de lugares. Você vai ver um monte de coisa boa. E é legal ver coisa boa. Não estou falando que coisa boa é ruim. Estou dizendo, é legal ver coisa boa, mas tem que ser real. A é. pessoa vai falar do ideal, é aquele cara que. Isso é um fato, tá? Não é um exemplo aleatório. É o Uhum. cara que dá curso de trade, né? De day trade, e Uhum. não vive disso. E o cara vive de dar curso. E aí? Me explica. Ah. Tem um. Eu gravei isso, que é um amigo meu, um podcast, que ele fala, eu falei, cara, o que não te contaram sobre investimento. Aham. E eu conhecia, eu tenho uma amizade com ele e só, né, contando por quê? Porque eu falei pra ele, falei, cara, se você tá falando isso aqui pra mim, por que que você não mostra isso pra galera? Ah, que eu sou tímido. Eu falei, não, tudo bem, mas vai no seu tempo. E aí ele, Carlão, o que que você acha? Eu falei, cara, pensando em fazer um e-book, eu isso. Aí ele fazia o e-book, me mostrava, e eu isso. Hoje ele tá fazendo, indo pro Instagram, aí, cara, eu vou fazer. Eu falei, isso. E aí ele começou a se soltar, aí fizemos um podcast. Por quê? Porque ele falou, cara, eu trabalhei na bolsa e tem coisa que a galera tá vendendo aqui, mentira, porra. Isso, exatamente. Aí, Paulão, ele mandou mensagem pra mim e eu fiquei, cara, muito feliz no sentido que mais um pro nosso time, Paulo. Aham. Tá remando contra a maré, pô. Aí eu falei pra ele, cara, vambora, velho. Porque não, É isso aí. você pensa que tá sozinho, mas ó, eu conheço o Paulo, eu conheço fulano, conheço Ciclano. Cara, que Isso. nós não estamos sozinhos. Não, estamos nada, cara. A gente está aí firme e forte. E, Tá aí e firme e forte. tá cheio, né, Paulo? Ainda mais você que conhece, cara, que lidar muito com pessoas, algumas eu tive acesso, com algumas que você conhece, outras não, mas eu sei Sim. que, cara, o Paulo conhece fulano, Beltrano, que consegue dar essa informação de algum lugar. Aham. Sim. É isso que eu Tem comento. muito mais gente do que a gente imagina. Aí, ó. Muito É mais isso. gente. Muito mais gente Tem. do que a gente imagina. E também existe um folclore muito grande, que pessoas em cargos importantes, né? Isso é uma coisa que é muito vendida. Pessoas que são em cargos importantes são metidas ou são pessoas Hum.
inacessíveis e uma série de coisas. E eu digo para você que é exatamente o contrário. As pessoas, quanto mais seguras em determinados cargos que estão, muito mais cordiais elas são. É o contrário. Eu já convivi com algumas pessoas que você fala, caramba, cara, é tão... Que pessoa simples, que pessoa acessível, pessoa tranquila de estar conversando, e você fala, pô, não imaginava. E aí eu comecei a ver que isso é muito mais comum do que eu imaginava, entendeu? Do que é vendido, né, para o grande público. Ah, não, eu tenho isso, então, meu, é intratável, é isso. Não, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nossa, me E lembrei isso, de uma coisa. Me e lembrei isso de que uma você coisa. falou, só complementando que assim, eu já escutei uma pessoa também falando, mas assim, é uma pessoa de Instagram, tá? Tem curso, mentoria, tal, tal. Que eu olhei Uhum. pra ela e falei pra ela, isso que você acabou de me falar, eu vou espalhar pra todo mundo, que é isso que você falou. O cara que tá lá em cima, ele não é intocável, não. E não Não, precisa. não, e é E se você, acessível. se você encontrar o cara, não sai correndo lá tirar a foto. Ele é uma pessoa comum. E não é É, que, o cara foi mal bruto comigo de tirar foto. Não, ele quer te mostrar que ele é uma pessoa comum igual você. Só faça uma pergunta pra ele que ele responde. Cara, não, converse inteligentemente que você tem uma resposta inteligente. eu escutei de um cara que ele hoje ele é um gorila, que a galera fala, né, na rede social. Aham. E eu sentei do lado dele e eu escutei isso dele. Falei, cara, você só me faz uma pergunta inteligente, ou mesmo se não for, e aí você vai saber da minha resposta. E eu Eu queria não abordar vou. um tema contigo agora que eu me lembrei. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, ela é da área de contabilidade, ela é funcionária de uma contabilidade, né? E quando eu falo de empreendedorismo, eu sempre gosto de falar do empreendedorismo sustentável. E aí, sustentável não só no sentido de planeta, mas sustentável no sentido de ser proativo em alguma coisa, Não, que né? Não massa, hein? empreender por empreender, mas ser proativo por alguma coisa, né? E a gente conversando, ela me fez uma pergunta que mexeu muito comigo, porque ela falou assim: vem cá, e o cara que é empreendedor por ser empreendedor que gera 10 empregos, ele já não é proativo? Ele já está ajudando 10 famílias a viver. Por si só, ele já é proativo. Ele não precisa ser sustentável e reciclar. Ele já faz Uhum. o papel social dele. Ele, ao empregar, ele já tem um impacto social. E eu falei, porra, se a gente parar para pensar, em última instância, é verdade. Uhum. Se ele paga em dia, se ele honra os funcionários, paga um salário digno, paga os benefícios que tem que pagar, faz tudo corretinho, cara, o que mais vai exigir desse cara? O resto está dentro dele. Mas ele já é um impacto social. Ele já tem um impacto social no que ele faz. Você concorda comigo? Eu estou te perguntando isso porque me impactou muito isso. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Não é? Às vezes a gente quer dourar. Ela falou, cara, às vezes a gente fica buscando uma coisa Isso! como que se faltasse algo, não, é um empreendedor, não sei o quê. Cara, não, isso é mídia. É a mídia falando do tubarão, não é nem do Shark Tank, mas é a mídia falando do tubarão como se fosse negativo e o cara não tivesse impacto social só por ele ser um empreendedor ou um empresário. Cara, isso me impactou demais. Eu falei, você tem razão. Eu nunca pensei por esse lado. Eu sempre adorei. E aí, essa sua informação me fez assim, família. O cara tá, de alguma forma, mexendo com a família de um, que na casa dele é três, no mínimo deve ser três pessoas. Cara, total. Nossa. De repente ele está alimentando 30 pessoas. Ele tem 10 funcionários, ele está alimentando 30 pessoas. Olha isso. E não depender desse povo aí. Puta, velho. Isso não é impacto social? Total, total. Faz, porra, total sentido. E eu fiquei assim, eu falei, cara, eu nunca pensei assim. Eu falei, nunca pensei dessa forma, tem toda a razão. Fiquei impactado por eu nunca ter pensado numa coisa tão simples. E aí eu percebi Uhum. que a questão é a mídia. Você fica tão preocupado e aí eu estou falando por mim, você fica tão preocupado em se diferenciar, em ter impacto social, e aí você não percebe que ter impacto social muitas vezes é muito mais simples.
do que você reciclar a garrafa de Coca-Cola. Não. Boa. Você vai impactar de N formas. Paulão, cara, a gente já chegando aqui pro finalmente, assim, isso que você acabou de falar já deu aqui um insight, velho. A gente vai ter que conversar um pouco nos bastidores por exatamente isso que você acabou de falar. Não, além de tudo, né, que a gente já falou, mas esse agora, ele foi literalmente assim, eu precisava escutar isso, que virou a chavinha nisso. Cara, se a gente pegar duas pessoas e fazer algo aqui nos bastidores que a gente vai fazer alguma coisa, velho, alguma coisa vai surgir aí. Sim, Tá sim. gerando impacto, velho. Claro, tá gerando, cara. Tá gerando. Você tá gerando. Isso aqui que a gente tá fazendo gera impacto social, cara. A gente não precisa sair daqui e entregar 100 cesta básica. Não. Isso aqui está gerando impacto social. Nada contra entregar cesta básica. Estou deixando só para deixar claro. Eu estou dizendo Uhum. assim, nada contra fazer isso. Mas quem disse que fazer um podcast como esse daqui não gera impacto social por si só? É claro que gera. Gera. E a mídia não quer entregar isso. Por quê? Claro. Porque é muito mais bonito depreciar. Olha aí. Cara, E como nós dizia, estamos falando de um monte de coisa, hein, cara? não, cara, Falamos não, de um monte de enfim, coisa, cara. Nós um não falamos monte. de, não falamos de Escala perda de empresa, de escala, exponencial. de exponencialidade. Falamos de nada disso, cara. A gente foi para uns caminhos aí variáveis que foram maravilhosos. Mas, ó, e esse caminho para onde a gente foi era para ter ido, sabe por quê? Claro, Porque essa é a base, Paulo. Para mim, me vê assim, ó, agora. A fala vem é agora. isso. Porque A isso gente aqui, falou do coração, acho que essa é a coração. questão. A gente falou do coração, a gente não seguiu o roteiro, não fez nada. Deixamos fluir. Deixamos fluir. Essa é a palavra. Deixamos É fluir. isso aí. É Deixamos isso. fluir. Carlão, muito obrigado, cara. Te agradeço demais o que a gente fez aqui. Muito obrigado Meu, mesmo. eu, porra, Estou velho. feliz demais de Que ter feito aula. esse programa contigo, cara. Cara, que aula, que aula. E é isso que eu comento com a galera, cara, o podcast, pô, cara, mas quantos mil você tem? Quanto... Eu falei, cara, não sei. Eu falei, cara, eu olho lá. Mas isso que você tá me Claro. falando pra mim é assim, não sei, cara. Mas as pessoas que vão passar, velho, a gente vai deixar um registro, porque, Paulão, isso aqui, pra mim é assim, Paulão, você já tem seu livro escrito? Você tem, tá na sua cabeça. Mas hoje tá registrado em algum lugar. Tá aqui, cara. Uhum. Legal. Al- Se amanhã a gente não tiver aqui, tá registrado quem foi nós, o que a gente fez, o que a gente pretende É fazer. muito legal, cara. Muito legal. Vai ser Muito muito, legal. Só tenho a te agradecer. Foi muito bom. cara, muito massa, Paulão. Obrigadão mesmo, de coração. E a gente vai conversar muito dos bastidores, porque tem umas coisinhas muito. Não, vamos Os conversar muito. insights, sabe? Tem muito pra gente aprender junto aí, cara. E principalmente, gritar e tirar aqueles que acham que tá sozinho, né? Empreendedor Exato. acha que tá sozinho. Não, 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 não. Tá nada, tá nada. Tem muita gente acompanhando, tem muita gente fazendo. Massa. Paulo, e como você tá na rede social de novo aí pra galera que acompanha a gente até aqui? O Instagram é Paulo Gomes, underline mentoria. Show. E o LinkedIn é Paulo Rogério Pires Gomes. Massa. Show demais. Paulão, gratidão. Irmão, a gente Valeu, vai eu se que falar agradeço. muito aí, tá? Eu que agradeço. Valeu Prazerzão, mesmo. cara. A gente vai Valeu. se falando. Show de bola. Galera, espero que vocês também tenham gostado. Cara, eu tô aqui, até arrepiei aqui várias vezes, porque, cara, como o Paulão falou, a gente deixa fluir e aí isso mexe muito com a gente. Cara, É isso obrigado por aí. ter acompanhado até aqui. Galera do tá só apenas nos escutando, se tiver a oportunidade, assiste também, que você vai ver a minha reação e a do Paulo aqui de vários insights que vai dando. Ó, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que é empreendedor e aquele que também pensa em começar seu próprio negócio. Ele vai adorar esse tipo de episódio, tá bom? Um abraço. Valeu, Paulão. Tamo junto. Valeu. Grande abraço para todos. Até mais.